Mother ou Mãe é um filme estadunidense de terror psicológico e suspense, escrito e dirigido por Darren Aronofsky. É estrelado por Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer e Ed Harris. O longa foi selecionado para competir ao Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Veneza, sendo lançado nos Estados Unidos em 15 de setembro de 2017 pela Paramount Pictures e no dia 21 do mesmo mês no Brasil e em Portugal. A trama segue uma jovem cuja vida tranquila com o marido em sua casa de campo é interrompida pela chegada de um casal misterioso. Ele, Javier Bardem, coloca um grande objeto cristalizado em um pedestal. A estrutura que ele está muda de uma casa queimada para uma casa recém-renovada. Mãe, Jennifer Lawrence, se forma em uma cama, pensando em voz alta onde ele, seu marido, está. Um aclamado autor lutando com o bloqueio de escritor, as questões criativas dele começam a ter um impacto na existência tranquila que a mãe criou para o lar. Ela começa a ver coisas ao redor da casa que a perturbam, incluindo a visualização de um coração batendo nas paredes da casa. Um dia, Ed Harris, aparece na casa pedindo um quarto. Ele concorda prontamente e mãe, relutantemente, segue. O exemplo. Durante sua permanência, experimenta ataques de tosse prolongados. Mãe testemunha que ele ajuda o homem enquanto ele se agacha no banheiro e vê uma nova ferida na área da costela antes que seu marido a cubra com a mão. No dia seguinte, a esposa de a mulher, Michelle Pfeiffer, também chega para ficar. Mãe começa a se tornar cada vez mais frustrada com seus convidados, enquanto ele implora para deixá-los ficar, argumentando que isso faz com que a casa se sinta viva com ele. Ele também diz à mãe que os convidados são fãs de seu trabalho e que o convidado está morrendo e queria encontrá-lo antes de morrer. No entanto, quando homem e mulher acidentalmente quebram e destroem o objeto cristalizado, ele e a mãe tomam a decisão de expulsá-los. Enquanto se preparava para sair, os dois filhos do casal, Domhnall Gleeson e Brian Gleeson, chegam e começam a lutar pelo testamento que seu pai deixou. O filho mais velho, que não ficará com nada, fere mortalmente o irmão mais novo e aparentemente foge, enquanto ele, homem e mulher, levam o filho ferido para obter ajuda. À medida que a mãe torna-se cada vez mais paranoica depois que foi deixada sozinha na casa, o filho mais velho volta, mas sai rapidamente, levando a carteira do homem. Ao retornar, ele informa a mãe que o filho morreu e foi enterrado. Dezenas de pessoas começam a chegar na casa para uma vigília para o filho morto. Mais e mais pessoas chegam e se comportam de uma maneira que incomodam mãe. Ela fica mais irritada e, eventualmente, surta quando o encanamento se quebra e começa a inundar a casa. Ela expulsa a todos. Irritada com ele por permitir que tantas pessoas entraram na casa, ela o repreende e depois os dois têm relações sexuais. Na manhã seguinte, mãe anuncia que está grávida. A notícia o deixa exaltado e o inspira a terminar seu trabalho. Alguns meses depois, mãe prepara-se para a chegada de seu filho e lê a peça mais nova de ele, que é tão bonita que a leva às lágrimas. Após a publicação, ele vende imediatamente todas as cópias. Em comemoração, a mãe prepara o jantar para ele quando um grupo de fãs chega à casa. Enquanto ela cuida da casa, mais fãs chegam e começam a entrar na casa para usar o banheiro. Mas chegam e o comportamento passa a ser roubar os pertences da casa, como lembranças, e perturbar o meio ambiente. Mãe, cada vez mais desorientada, faz seu caminho em torno da casa, pois cada quarto passa pelo caos. A editora dele, Kristen Wiig, participa da loucura, executando alguns de seus fãs com disparos. Homens militares com armas chegam para ajudar a mãe, mas um culto de fãs dedicados se forma em torno dele. Eles começam a se envolver em rituais.
A mãe entra no trabalho de parto e encontra seu marido, que a leva ao quarto, onde ela dá à luz. O estrago exterior diminui quando ele diz à mãe que a grande multidão quer ver o bebê. Recusando, ela se aperta firmemente para o filho. Quando ela adormece, no entanto, ele leva o bebê para a multidão, que o agarra e quebra o pescoço. Devastada, a mãe se dirige para a frente da multidão, onde ela vê o cadáver vilipendiado de seu filho e testemunha a multidão comer sua carne. Furioso com eles, ela os chama de assassinos e começa a esfaqueá-los com um pedaço de vidro, um quebrado. Eles a imobilizam, começam a agredi-la e atiram até que ele intervém e interrompe. Mãe escapa do alcance da multidão e se dirige à adega onde está o tanque de óleo do forno. Apesar dos apelos de seu marido, Mãe incendia o fogo, destruindo a multidão, a casa e alguns dos jardins e árvores circundantes. Tanto a mãe quanto ele sobreviveram, mas a mãe é queimada horrivelmente enquanto ele é ileso. Ele pede-lhe um último desejo, o amor que ela deixou para ele, e ela concorda em dar-lhe. Ele então abre o peito dela, arrancando o coração no processo. Ao esmagar o coração, um grande objeto cristalizado é revelado. Ele coloca o objeto em um pedestal. Mais uma vez, a casa muda de uma casca queimada para uma casa recém-renovada. Uma nova mãe se forma em uma cama e acorda, perguntando em voz alta onde ele está. Em muitos aspectos, Mãe pode ser considerada uma obra pertencente ao mesmo projeto cinematográfico iniciado em Noé. O roteiro de Aronofsky não chega nem ser repleto de referências religiosas, pois ele poderia ser visto praticamente como uma releitura de toda a Bíblia, passando por diversos momentos icônicos, de forma metafórica, é claro. Passagens como o Jardim do Éden, Caim e Abel, a Torre de Babel, o nascimento e morte de Cristo e até o Apocalipse podem ser claramente identificadas na trama. E dessa vez, tudo é encarado sob o ponto de vista não dos seres humanos, e sim da figura divina, ou melhor, figuras divinas. Sim, os personagens de Jennifer Lawrence e Javier Bardem, na minha visão, são o que conhecemos por Deus, de tal maneira que um pode simbolizar o alfa e outro o ômega e vice-versa, já que os papéis constantemente se invertem. A criação e a destruição, dualidade pertinente, especialmente ao Velho Testamento. Enquanto esse ser superior pode amar sua criação, ele pode também enxergar a necessidade de recomeçar tudo do zero. É abordada também em Noé. Essa interpretação, que me veio à mente logo nos minutos iniciais do filme, é constantemente fortalecida pela maneira como o casal trata um ao outro. Mais de uma vez, o personagem de Bardem refere-se à sua esposa como minha deusa, enquanto que a mulher sempre respeita sua palavra, como se suas decisões fossem sempre as corretas. Isso sem falar, é claro, nos pontos mais óbvios, próximo ao término do longa, tal questão é ampliada pelas próprias funções exercidas por esses dois personagens. Um é um poeta e considera-se um criador. Por vezes, sua ausência de palavras reflete plenamente o vazio ao redor da casa. Além disso, é importante lembrar que, no texto bíblico, no princípio, não havia o vazio ou o caos, e sim o verbo, dialogando diretamente com essa profissão do personagem. A esposa, por sua vez, é quem dá a vida àquela casa, tendo-a reconstruído das cinzas, pedaço por pedaço. Em certo momento, ela observa uma parede branca e dá uma pincelada sobre ela, oferecendo cor a esse estado ainda incompleto da criação, e o faz não de maneira impetuosa, mas pensando no que irá transformar aquela tela branca. Quando esse cenário passa a ser ocupado por outros, é claro que a imediata sensação é a de invasão. Tudo ali estava em condições ideais, ainda que incompleto. Os personagens de Ed Harris, Michelle Pfeiffer e outros chegam para abalar essa perfeição. E desse ponto em diante,
A grande alegoria construída por Aronofsky ganha mais profundidade, já que esses dois personagens estimulam o casal central a tentarem gerar um filho. Aqui é importante notar como o sexo é retratado de maneira visceral, pecaminosa, gerando desconforto no espectador. Em essência, esse é o pecado original, e tudo começa a desandar mais ainda daí para a frente, chegando ao ponto em que o caos nos remete imediatamente ao mundo corrompido, visto em Noé. O tempo, pois, torna-se subjetivo, pulando de estado em estado, a fim de representar a crescente degradação humana, que transforma aquele Éden em uma torre de Babel, fadada à ruína, preenchida pela maldade dos homens. A tensão somente aumenta pela nítida cisão entre o casal. De um lado, a mulher aterrorizada pelo que vê, do outro, alguém tão cego pelo amor que é incapaz de reconhecer toda a tragédia ali. Vemos então, de uma vez só, o Deus do Velho e Novo Testamentos nitidamente contrastantes. Eis que Aronofsky, aos poucos, introduz no espectador o anseio por ver a destruição, que certamente trará a tão necessária renovação. Evidente que toda a alegoria presente na obra dialoga diretamente com o nosso próprio mundo. Podemos encarar tudo como uma metáfora à destruição da natureza ou do próprio homem por ele mesmo. A figura da protagonista, interpretada por Lawrence, remete-nos à luta das mulheres por direitos iguais, ao ponto que, durante todo o filme, ela jamais é respeitada como deveria, nem mesmo pelo próprio marido, que diz idolatrá-la, mas a deixa de lado até o último e derradeiro momento. Em Mãe, ele nos faz esquecer o próprio conceito de conforto, criando uma narrativa que deve ser interpretada e que certamente gerará inúmeras visões por parte dos espectadores. Não é um filme para nos agradar, e sim para nos fazer pensar, que permanece conosco por dias após termos saído da sala do cinema. Intrigante, alegórico e perturbador, Mãe. É uma verdadeira obra-prima. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor.